Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui nos estúdios da FR Studio, juntamente com a Mixon, para mais um bate-papo, né? Para mais um podcast. Hoje recebendo uma pessoa muito especial, o professor Eliseu Mocitaíba, né? O professor Eliseu Mocitaíba é analista de sistemas, ele também já trabalhou como administrador durante bastante tempo e membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite, né? Muito bom, muito agradável estar aqui nessa cidade maravilhosa aqui que é Carmo de Minas, né? Carmo de Minas. Estamos aqui, o café, o cheirinho do café está por aí mesmo, né? É. E estamos aqui para conversar sobre a ciência da vida, que hoje tem o nome de eubiose. Exatamente. Se falando de Sociedade Brasileira de Eubiose, professor, podemos falar para os nossos ouvintes o que é a eubiose? É uma religião, uma filosofia de vida? Como que o senhor denomina? Isso. A eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, é uma escola iniciática. Não é religião como é que o pessoal conhece, né? Não é a filosofia assim como o pessoal está acostumado a saber. Mas é um conceito de vida, né? Uma forma de estudar, de aprender, de melhorar, em busca do seu Deus interior. Perfeito. E, professor, há quanto tempo já existe a eubiose? Isso. Ano que vem vamos fazer 100 anos. 100 anos. 100 anos, né? Estamos nos preparando para esse centenário. Desde 1921 nós estamos aqui em São Lourenço e no Brasil inteiro e na Europa, na América do Sul, né? Em vários lugares, né? Então, a parte material foi fundada em 1924. Então, ano que vem vamos fazer 100 anos, né? Temos o centenário. Centenário, está próximo aí de chegar, né, professor? E a eubiose, ela foi fundada por quem, Eliseu? Pelo professor Henrique de Souza. Ele recebeu essa missão, né? E foi para a Índia para fazer o reconhecimento desse trabalho, né? Conscientização desses valores. E a missão dele veio para a Bahia, e da Bahia veio para o Rio de Janeiro e também chegou a São Paulo, e daí se espalhou por várias capitais do Brasil e também no mundo inteiro. Ouve-se falar muito, né, por aí, a respeito do sistema geográfico sul-mineiro. A cidade de São Lourenço, Carmo de Minas, elas têm alguma ligação com a eubiose? O senhor poderia explicar isso para a gente? Então, todo esse trabalho, né, como no caso de Jesus, e tudo vai por aí afora, né, todos estão ligados a um sistema de evolução. Esse trabalho, na face da Terra, ele está ligado sempre a 7 cidades, tendo no centro uma 8ª. Então, aqui no caso de São Lourenço, nós temos São Lourenço e mais 7 cidades à volta. Como também temos em Itaparica e temos também em Chavantina, em Mato Grosso. Perfeito, professor. Eliseu, agora pelo que eu pesquisei, muitos falam, existe a história de que no planeta Terra tem um submundo, né? Um mundo subterrâneo. E que neste mundo subterrâneo ele é habitado por seres mais evoluídos que nós. A Sociedade Brasileira de Eubiose, ela tem essa ideia muito clara? Isso. Esse trabalho o professor já vem mostrando, né? E se as pessoas pesquisarem no Google, né, vão encontrar sobre Terra Oca, coisa e tal, já se falava isso desde os pretéritos, desde a queda da Atlântida, né, que foi o último dilúvio que teve na face da Terra, que aconteceram 3, né? Esse terceiro é o que a Bíblia fala. Então, já desde esse período se fala dos mundos subterrâneos, né? Então, no caso, vocês podem pesquisar a vida nos polos, né? Que já foi comprovada cientificamente através de satélites, né? Flutuando, né? Vamos dizer assim, pairando sobre os polos e mostrando que existe uma abertura lá. E esses seres, eles são como nós, Eliseu? Sim. São seres como a gente. A única diferença é que eles se interiorizaram desde a queda da Atlântida, né? Daí eles foram para lá, que foi um modo de sobreviverem e tudo mais, né? E estão lá, mas segundo o professor José de Souza, eles já estão prestes a voltar, né? E nessa nosso período aqui, nós vamos entrar em contato com eles. E como eles conseguem viver nesse centro da Terra sem luz, Eliseu? Então, só que isso aí são os nossos conceitos que nós vamos ter que mudar, né? Da física, da química e tudo mais, daqui para frente.
entrando numa nova era no nosso planeta, e os cientistas vão ter que se adequarem, né, a partir da física quântica, né, para entender melhor. Porque lá embaixo o pessoal respira, tem luz, tem sol, tem tudo lá embaixo. Perfeito. Em várias ocasiões também, eu já ouvi falar a respeito das passagens desses portais que levam a esse centro do mundo. Inclusive até um filme bacana que eu assisti, foi aquele filme que você me recomendou, né? O Shangri-La, filme muito bacana. Essas passagens, elas ficam aqui nessas sete cidades sagradas do Sistema Geográfico Sul-Mineiro, professor? Fica aqui também em várias partes do mundo, né? Toda parte existe essas passagens, né? Que o pessoal chama de embocadura, né? Portais, tal, né? Mas a pessoa tem que estar preparada para isso, porque não é tão fácil assim, né? Porque essas cavernas são preparadas, né, para não receber as pessoas que não estejam preparadas para chegar lá. E essas passagens seriam físicas ou espirituais? São professor? físicas, mas aí vamos dizer assim, a experiência da pessoa em si é complicada ali, né? Então tivemos até um caso lá em São Lourenço, há uns anos atrás, de uma pessoa que conseguiu entrar na montanha e viu uma cidade lá dentro. E no dia seguinte ela voltou para procurar a cidade e não achou a entrada para a cidade. Ou seja, ela não estava preparada para aquele momento. Seria isso? Não, é que disseram para ela, as pessoas que estavam lá dentro, disseram para ela que ela não estava preparada ainda para estar lá. Então ela foi convidada a se retirar. E várias pessoas sensitivas, pessoas que são clarividentes, coisa e tal, elas apontam todos esses valores aí. Mas sim, enquanto não estiver preparado realmente, não pode ir. Perfeito, professor. Uma coisa muito interessante, muito curiosa, né, que até eu já ouvi falar algumas vezes também, por vários amigos, a questão do disco voador. Inclusive, isso é até um tema muito polêmico, né? Ouve-se falar que os discos voadores não vêm de outros planetas, e sim debaixo do nosso próprio planeta. Isso seria verdade, professor? É verdade, sim. São os veículos, né, desses seres atlantes, né, que são usados. Então existem cavernas preparadas para que eles possam voar por dentro do planeta, né, numa velocidade vertiginosa, e eles cobrem o planeta todo e fora também, né? Eles viajam pelo sistema solar e tudo mais. Hoje em dia, a quantidade de discos voadores, de OVNIs, UFO, tal nome queira dar, está aumentando cada vez mais, porque está chegando a hora do contato de terceiro grau. E na verdade não seria nem então ET, né? Extraterrestre, seria IT, intraterrestre, né? Tem os dois, né? Tem o pessoal de fora também, que muitos são desses seres que parece que são seres extraterrestres, mas não são, eles são intraterrestres, mas que patrulham o globo o tempo todo, né? Eles fazem uma patrulha em cima do nosso Equador, dando cobertura para as forças do mal não criarem problemas maiores para o nosso planeta. Perfeitamente. E também existe os de fora, né? Que vêm de outro sistema para cá, para dar cobertura e tudo mais, né? Eu acho que o senhor já até respondeu a minha pergunta, né? Esses seres, né, eles são do bem, eles estão aí para ajudar a humanidade ou são seres do mal? Os dois, né? Tem os dois, né? Então tudo isso aí já vem lá dos pretéritos, né? Já no início da raça Atlante, já existia esses extraterrestres, né, que atuavam aqui, que a Bíblia dá o nome de Jeová e Yahvé, né? Saber como é que é isso, né? Quem é quem aí, né? Então, muitos seres vieram para dominar. Já outros, na época, antes do início da Atlântida, outros não, vieram para povoar mesmo, para tocar a civilização para frente. E ainda existe vestígio de tudo isso aí na superfície da Terra. Então, foi aí que foi implantado o bem e o mal, né? Que até fala na Bíblia, fala na árvore do bem e do mal, coisa e tal, que são, vamos dizer assim, são simbolismo, né? Que na realidade a realidade foi outra. Então existe realmente essas forças do bem e do mal aí. Ou seja, e elas atuam muito bem junto à humanidade. A humanidade adora o que é coisa do mal. Então existe um potencial muito grande que o ser humano tem e não sabe que pode usar, que é chamado a força do pensamento.
Então, com o pensamento, ele cria uma força poderosa que é chamada de egrégora, que é a força de pensamento, que poderá ser do bem e do mal. Então, se ele pensa para coisa boa, gera um anjo, gera uma coisa bonita. Caso contrário, ele gera uma coisa terrível. E essas forças existem. Então, dizem que desde a Atlântida para cá, essas forças aumentaram muito, principalmente a negativa. Por isso que a humanidade sofre tanto, porque cada vez mais o pessoal sente ódio do outro, raiva do outro, briga, coisa e tal, né? Os políticos com seus interesses particulares também, não querem ajudar ninguém, entre outras mil coisas. Isso tudo atrapalharia a evolução do nossa, né? Que aí acaba gerando uma força tão poderosa que é chamada de anticristo. E ela é terrível. E um detalhe, mas existe uma situação kármica que diz o seguinte: você construiu, você tem que apagar. Então, enquanto nós não apagarmos, vamos dizer assim, né? Não acabarmos com essa força negativa, a força positiva não pode atuar direito. Então, muitos seres de alta hierarquia atuam no nosso meio, mas não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Sim, professor. Você construiu, você tem que fazer. Se toda vez que você fizer uma coisa errada, nós viemos para cá para desmanchar, não dá, você não vai evoluir nunca. Não vai haver evolução, né? Então, é igual o caso da criança, né? A criança faz uma coisa errada, o pai e a mãe passam, né? A mãozinha e tal, que chama de meme hoje em dia, né? Meme, né? Sei lá. Então, ela não vai crescer muito, ela nunca vai aprender. Então, existem os castigos também, né? Não é maltratar, mas existem os castigos também, que são dados, né? De maneira assim, até nobre, né? Educacional, coisa e tal, para forçar a criança a entender, né? O que é melhor para ela e para a coletividade. Aí, no caso, diretamente, a própria família, né? O que eu posso fazer, né? Como é que vamos fazer? O que eu posso ajudar meu pai? O que eu posso ajudar minha mãe? Coisa e tal. Se tudo ela fizer errado, né? Toca fogo na casa, faz outra. Toca fogo na casa, faz outra. Fica difícil, né, professor? Aí não vai dar certo. E uma curiosidade, a eubiose teria contato com esses seres? Sim, o tempo todo. Não só a eubiose, como o mundo inteiro está em contato com esses seres. E muitos seres aqui em Carmo de Minas, em São Lourenço, nessas cidades do sul de Minas, eles atuam aí. Só que implantaram na nosso subconsciente que esses seres são seres do mal, né? A televisão, os filmes e tal, implantaram no nosso subconsciente que esses seres são seres com chifre, coisa e tal, coisas terríveis, coisa e tal. E, no entanto, não são, porque nós passamos pelo meio da rua e esbarramos com muitos deles aí e as pessoas não notam, porque são seres normais como a gente. Ou seja, esses seres já estão encarnados aqui nesse plano físico. Há muito tempo. Então, seriam, digamos assim, descendentes desses anjos caídos, principalmente as crianças que nasceram de 35 para cá. Então, ela já tem essa consciência. Isso, entrou uma nova era, a preparação da era de Aquários e tudo mais, né? Então veio uma determinação lá dos mundos subterrâneos, que é chamado de Agartha, né? Que esses seres se reencarnassem. Então se reencarnaram 144 mil seres na face da Terra, que é para ajustar ou melhorar a situação socioeconômica, espiritual dos moradores da superfície. Professor, existe também algumas pessoas, né, que afirmam que estaremos próximo do fim do mundo, que o fim do mundo seria em 2023, outros falam que seria em 2030, né? Como poderemos dizer, a eubiose compartilha dessa ideia ou isso seria uma incoerência? Tem algo ligado a esse ciclo, a esses seres? Como que funciona essa mecânica, professor? Tudo isso aí é forma de dizer, né? Sim. O pessoal ouviu o galo cantar, mas não sabe onde está o puleiro, né? O mundo vai acabar, quer dizer, vai acabar um período, né? Que na Bíblia fala dos dias da criação, do Gênesis, né? Primeiro dia da criação, segundo e tal. Mas na realidade é o quarto dia da criação. Então nós estamos terminando o quarto dia da criação e adentrando o quinto dia da criação. Tanto é que essas crianças mesmo vieram, que nós comentamos há pouco, para essa modificação toda que está aí, né? Porque eles não podem chegar assim, a partir de agora mudou tudo. Não é assim. Ele tem que deixar com que as pessoas tomem iniciativa. Então, no caso aí, o que está acabando... As pessoas ouviram o galo cantar, mas realmente o galo existe. Ou seja,
é o fim do mundo, mas desse mundo velho, mas vai começar um mundo novo. Perfeitamente, professor. Agora, isso tudo que estamos conversando, com certeza vão perguntar para mim amanhã na rua, né? Tem algum embasamento bíblico? E eu vou mais a fundo. O senhor poderia explicar qual a relação da sociedade brasileira de Obiose com o rei Melquisedeque? Quem foi o rei Melquisedeque? Então, foi o que nós falamos no início, né? Jeová e Yahvé, né? Então, esse ser, que na Bíblia fala que não teve início nem fim, não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, coisa e tal, porque ele é formado de uma consciência. Nós falamos há pouco sobre egrégora, né? Sendo que esse ser é muito mais do que um egrégora, é uma parte espiritual muito forte, muito grande, e ele é que vem para estabelecer valores de um período para o outro. E é o que aconteceu nesse século passado, e com isso mudou-se todo o estado de consciência que agora adentramos com o chamado quinto dia da evolução, ou quinto sistema da evolução. Então, o rei Melquisedeque já esteve, né, esteve entre nós, no Brasil, principalmente no mundo inteiro, e já alterou tudo isso, só que a humanidade fica esperando que a igreja fale, que não sei quem diga e tal, que vem na nuvem, e no entanto ele já esteve entre nós e já foi, deixou um trabalho aí muito forte, muito grande, e as pessoas não perceberam. Perfeitamente, professor. Ouve-se falar muito também, né, já chegando aqui no finalzinho deste bate-papo, do governo oculto do mundo. Isso tudo que estamos conversando tem correlação com este governo oculto do mundo? Seria uma teoria da conspiração? Como seria, professor? Aí vamos voltar à situação do Melquisedeque, né? Que é o rei do mundo. Ele que estabelece esses valores todos. E o que está à volta dele, o que trabalha com ele, é que constitui a grande fraternidade branca, o governo oculto do mundo, o governo espiritual do mundo, o nome que queira dar. Mas para tudo existe uma polaridade, existe também forças negativas que atuam. Por isso que diz essa teoria da conspiração, coisa e tal. Tem muita coisa, o pessoal fala muita coisa, mas não sabe o que é, não. Ouviu dizer, mas não sabe. É igual falar de maçonaria. Vamos falar de maçonaria. Ou seja, você é maçom? Não. Como é que você sabe? Vamos falar da eubiose. Vamos falar coisas da eubiose. Você é eubiota? Não, então você não sabe. Porque é coisa fechada, você tem que fazer curso, se preparar, tal, né? Então não é assim. Então, teoria da conspiração, hoje em dia se fala muito da cabal. Cabal, são seres malignos, coisa e tal. Quer dizer, é a forma de dizer que esses seres negativos que estão atuando, né, para levar o mundo a uma parte caótica dele, né? E é isso aí. Mas isso aí, a tendência é acabar tudo, é mudar tudo para o início do quinto sistema de evolução, que é o quinto dia da criação. Que seria um novo sistema de consciência, digamos assim, com professor. certeza. Que as crianças de 35 para cá, todos que nasceram de 35 para cá, já trazem o germe desse novo estado de consciência. Esses dois mentais, digamos assim, seria isso? Mental concreto e mental abstrato. Perfeito, professor. Olha, para as pessoas que estiverem interessadas na eubiose, no portal de Aquário, tem algum telefone, existe algum site? Como que elas podem fazer, professor? Então, é só entrar no portal de Aquários, lá no YouTube, né? Nós temos lá 356 palestras gravadas, né? Pode selecionar lá, de acordo com o índice, né? Quem quiser assistir, 24 horas por dia. Toda quinta-feira nós colocamos uma palestra nova lá, né? E todo esse assunto que nós tratamos aqui, está todo ele lá colocado de uma maneira bem mais ampla, bem mais informal, coisa e tal, né? Os textos, pode copiar os textos, coisa e tal, sem problema nenhum. Perfeitamente, professor. Eu queria agradecer o senhor pelo carinho, né, pelo respeito com o nosso trabalho, por ter aceito o nosso convite, e gostaria que o senhor deixasse as considerações finais aqui para os nossos ouvintes que estão com a gente. É isso aí. Um abração em todos, né? Vamos abrir a mente para o novo estado de consciência que está aí acontecendo, né? Está na hora de dar uma passagem de ciclo, né? O pessoal fala de abertura de portais, uma série de coisas, é a maneira do pessoal falar, né? Mas estamos entrando numa nova era, onde tudo vai ser reformulado, tudo. Religiões, filosofias, tudo, a ciência, tudo isso vai ter que tomar aí vamos dizer assim, uma injeção assim
fortificação, né? Para o novo sistema de evolução. Com certeza. Amigos, muito obrigado, vocês que estiveram com a gente aqui até agora. E eu gostaria de deixar 2 mensagens aqui para finalizarmos, né? Tudo depende do nosso trabalho. Quando uma pessoa se ilumina na Terra, é uma estrela que se apaga no céu. Isso aí é uma mensagem do nosso querido professor Henrique José de Souza. Até a próxima.